Será que a história de Injustice 2 é tudo isso que estão falando? Sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Se você ainda não faz parte da Batfamília, inscreva-se no canal e nos ajude a chegar aos 25 mil inscritos. Então galera, vocês pediram para falarmos mais sobre Injustice 2, aí está. Infelizmente nós não temos um PlayStation 4 ou Xbox One, então eu vou me limitar a falar da história do Injustice, que bem, naturalmente é o que chama mais atenção nesse jogo para quem lê quadrinhos. Primeiramente eu queria dizer que eu gosto muito desse universo do Injustice, eu gosto muito da premissa, do plotting, do setting, porque a ideia de ter um Superman que ficou louco porque ele deixou a Lois Lane morrer e deixou a Metrópolis ser destruída, ela é insana e muito genial. Eu sei que eles já fizeram isso em outras HQs, no desenho da Liga da Justiça, com os Lords da Justiça, mas é legal ver isso em larga escala. Quanto à história do primeiro jogo, eu não sou tão fã da história do primeiro jogo, porque eles misturaram esse negócio de multiverso. Daí você tem duas Ligas da Justiça, dois Batman, dois Superman, duas Mulher Maravilha, e eu acho que isso simplificou muito a história do Injustice pelo todo o universo que eles conseguiram criar. E isso acabou diminuindo um pouco o que ele significa. Por exemplo, tu tem um Superman todo danificado, né? Super legal, bem construído, que é esse do Injustice, mas aí tu tem um Superman tradicional. E daí ele perde um pouco a força, porque você tem dois Superman. Quando eles anunciaram o Injustice 2, e daí ficou claro, né, depois nos trailers, que não iria ter multiverso, iria ser só a Liga da Justiça daquele universo. Pô, eu fechei todas e eu tava muito na expectativa de ver esse jogo, de ver a história desse jogo, pra ver onde é que eles iriam. Você não é assim, Clark. Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça. A luta nunca acaba. Quando vai parar? Porque a partir do momento que a gente tem só um Batman, um Superman, uma Supergirl, um Robin, um etc., as coisas começam a caminhar do jeito que uma história tende a caminhar naturalmente, né? Você pode se identificar com a motivação de um super-herói, você pode entender o lado do Superman, mas também entender o lado do Batman. Então você se conecta de uma forma muito mais interessante com a história do Injustice 2. E esse é o primeiro grande mérito da história do Injustice 2. Não tem multiverso. É só essa Terra, as consequências desse mundo, o que essa aliança pode provocar e o que aconteceria se uma invasão alienígena acontecesse nesse mundo tão fragilizado que é após a queda do regime do Superman. Bem, essa toda é a premissa do Injustice 2 e eles conseguem conduzir tudo com uma grande maestria na narrativa. Um jogo de luta que tem tantos personagens selecionáveis poderia dar muito errado nessa história, tudo poderia ter dado errado, mas eles conduzem através de capítulos, cada capítulo foca mais ou menos um grande personagem da Liga da Justiça e você vai indo. E eu devo dizer que eu estou muito impressionado com praticamente todos os capítulos. Né? Você tem um ou outro capítulo ali que é flashback, mas depois é tudo na timeline normal. E, bem, a parte do Lanterna Verde achei demais. Supergirl, adorei Supergirl. E o último capítulo, né, do Superman com o Batman, sensacional. A história vai se desenvolvendo de um jeito como se fosse um episódio da Liga da Justiça, né? Com, o Brainiac atacou, não sei o que, a Terra está se preparando. Mas aí tu tem todo esse contexto muito agressivo que é os super-heróis estão divididos, né? Tem os super-heróis do lado do Batman, os super-heróis do lado do Superman, que nem todos ainda foram capturados. A Mulher Maravilha, por exemplo, ainda está solta. E é nos momentos que eles conseguem desenvolver essa relação dos heróis que o jogo mais brilha. Tem dois grandes momentos na narrativa assim que me fizeram arrepiar, porque a questão assim, é qualidade de roteiro isso. A primeira cena é quando o Batman tira a tapeçaria de uma mesa e daí tá escrito Liga da Justiça com a mesa toda quebrada, e ele faz isso na frente do Superman, que pergunta por que o Superman manteve aquilo. Gente, isso daí é roteiro bem feito, que você entende o seu universo, você sabe o que seus personagens querem e aonde eles querem ir. Essa cena foi absolutamente brilhante no ponto de vista de roteiro e ajudou muito a desenvolver esses personagens. Esqueci que isso estava aí.
E daí você tem uma cena no final do jogo, que é quando o Clark conversa com o Batman sobre a última memória boa que eles têm, que é quando ele conta pro Batman que a Lois estava grávida, que isso foi alguns dias antes dela ser sequestrada pelo Coringa. Essa é outra cena absolutamente brilhante de roteiro. Pessoalmente poderia estar em qualquer HQ do Superman, qualquer HQ do Batman, porque esses são os momentos altos do jogo. E são dois personagens, que é o Batman e o Superman, que são bem difíceis de se desenvolver, ainda mais num universo que tem muitas amarras como esse, mas eles não fizeram com que as amarras fossem problemas, eles usaram as amarras a seu favor, né? Desenvolvendo mais esses personagens, tornando eles muito mais factíveis nesse universo. Então o resultado disso é que no final do jogo você comprou absolutamente a ideia do Injustice. Você comprou absolutamente a ideia de que o Superman pode tranquilamente ficar louco e começar a destruir o universo. Não que eles não tenham feito isso no primeiro, mas como tinha dois Superman, dois Batman, ficou tudo, é um universo alternativo, não é sério. Aqui não, no Injustice 2 fica claro, não, esse é o universo, é isso que tu tem que olhar, esses são os personagens que você tem que se identificar. E você consegue muito mais se aproximar do Superman do Injustice 2 do que o Superman do Injustice 1. Ficou melhor, o roteiro melhorou. Além disso, a apresentação do jogo está absurdamente fenomenal. As roupas são fenomenais, os ângulos que eles colocaram para cenas, todas essas cutscenes são brilhantes. Você poderia colocar as 2 horas e meia de cutscene, lançar num cinema que eu iria assistir tranquilamente. E os personagens que estão em 3D, gente, isso não parece que são 3D, tá muito realista. É uma melhora absurda em relação aos gráficos do primeiro jogo. Todos os personagens ali no jogo, eles funcionam mais ou menos como eles devem funcionar ou deveriam funcionar. Claro, considerando, né, que estão todos divididos e tal. Mas tem um, assim, que me deixou um pouco decepcionado, que foi a Mulher Maravilha. Eu acho que dava pra fazer uma teoria, um vídeo inteiro falando por que a Mulher Maravilha é o verdadeiro vilão de Injustice. Mas ela é muito filha da puta. Eu não consigo ver tanta raiva de um personagem assim nos quadrinhos. Eu consigo ver potencial pra ela ser assim, mas eu não consigo ver ela tanto, né? Você vê que o Superman no Injustice 2, ele flerta com a redenção em alguns momentos. A Mulher Maravilha, ela não tem absolutamente nenhum senso de redenção. Ela poderia ser o Hades, ou o Ares, sei lá. Ela tá muito fora de contexto, assim. Eu achei que ela ficou um pouco mal representada. No primeiro já tinha sido, né? No primeiro ela foi a verdadeira bitch. No segundo, ela tá muito mais, assim, o que ela fez com a Supergirl, o que depois ela fez com a Arlequina, e depois no final do jogo, de novo, assim, eu acho que eles pegaram um pouco pesado com a Diana, e eu não faria tão forte assim. Eu deixaria inclusive uma possibilidade de redenção para ela. Ela tá meio over, assim, as suas motivações não tão claras assim, tá, mas por que ela ficou tão fiel ao Superman que ficou louco? Né? Isso pra mim nunca ficou muito claro, assim, na interpretação, na narrativa do jogo. Fora isso, todos os outros personagens eu acho que estão muito bem. O Lanterna Verde eu gostei muito de como ele teve a sua redenção, né? E como ele lutou por isso, né? O Flash também. Todos os outros eles conseguem se manter mais ou menos, né? Junto com o Superman, que eu achei que ficou muito bom. Mas a Mulher Maravilha deixou essa pontinha escapar. Agora eu vou comentar um pouco do final do jogo, porque pediram pra eu comentar. Eu achei os dois finais muito bons, assim, as duas cutscenes, elas são muito parecidas, só que com desfechos extremos bem diferentes. Eu prefiro a do Batman, obviamente, mas eu acho que para uma sequência, a do Superman é mais interessante. E eu com certeza vejo o Injustice 3 saindo no futuro. Aliás, eu acho que nós devemos e merecemos o Injustice 3 para encerrar esse universo. Bem, gente, essa é a minha opinião sobre a história do Injustice 2. No geral, eu achei excelente. É uma franquia que eu passo a respeitar muito mais, por causa da história, principalmente. Coloco quase no mesmo nível da série Arkham. E o potencial dessa franquia é absurdo, assim. Eu acho que eles, inclusive, deveriam usar essa franquia como base e teste para saber se a tal da história do Injustice nos filmes da Liga da Justiça é possível. Para ver se tem alguma adesão a esse universo, para colocar isso nos filmes.
que aliás estou 100% a favor. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar aquele likezinho e comentar, dando a opinião de vocês sobre o Injustice 2. E se você ainda não faz parte da Batman Família, inscreva-se no canal para saber tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.